Você já teve a sensação de que escolheu algo por conta própria, mas olhando com mais calma, percebeu que praticamente todo mundo ao seu redor fez a mesma escolha? A mesma opinião, a mesma indignação, o mesmo entusiasmo, o mesmo padrão de vida. E então surge uma dúvida silenciosa. Até que ponto isso foi realmente decisão sua? E se grande parte do que você chama de vontade própria for apenas o resultado de uma manipulação tão sutil que parece natural? A manipulação social mais eficiente não é aquela que impõe, é aquela que convence você de que está apenas sendo você mesmo. Ela não precisa de gritos, ameaças ou coerção explícita. Ela atua naquilo que você mais valoriza: pertencimento, aprovação, reconhecimento. E faz isso de maneira tão integrada à rotina que deixa de parecer influência e passa a parecer realidade. Você não sente que está sendo conduzido, sente que está acompanhando o fluxo normal das coisas. Desde cedo aprendemos o que é aceitável, o que é bonito, o que é sucesso, o que é fracasso, o que é certo sentir e o que é melhor esconder. Essas definições não surgem do nada. Elas são construídas por famílias, escolas, grupos sociais, mídia, tradições. O curioso é que raramente questionamos a origem dessas ideias, apenas as absorvemos. E quando alguém desafia essas normas, a reação coletiva costuma ser desconforto, irritação ou desprezo, não porque a ideia seja necessariamente absurda, mas porque ela ameaça a estabilidade do consenso. A manipulação social que parece natural funciona através da repetição. Quando uma narrativa é repetida o suficiente, ela se torna familiar, e o cérebro humano tende a confiar no que é familiar, não porque seja verdadeiro, mas porque parece seguro. Essa familiaridade cria a ilusão de evidência. Se todos dizem, deve ser assim. Se todos fazem, deve ser certo. E sem perceber, você começa a ajustar seus pensamentos para reduzir o atrito com o ambiente. O medo de discordar é uma das ferramentas mais poderosas dessa manipulação invisível. Não é necessário censurar formalmente quando as próprias pessoas se autocensuram. Basta criar um clima onde a discordância gera desconforto social. Um olhar atravessado, um silêncio constrangedor, uma exclusão sutil, pequenos sinais que comunicam: não vá por aí. E como o ser humano teme a rejeição, ele aprende rapidamente a evitar temas, opiniões e posturas que possam ameaçar sua posição no grupo. Com o tempo, essa adaptação deixa de ser estratégica e se torna automática. Você começa a antecipar o que é esperado antes mesmo de pensar no que realmente sente. Ajusta a fala, o tom, a postura e, quando percebe, já está defendendo ideias que nunca analisou profundamente. A manipulação mais eficaz não é aquela que cria uma nova crença, mas aquela que reforça crenças já existentes, oferecendo validação constante, curtidas, compartilhamentos, aplausos, pequenas recompensas que sinalizam: continue assim. Existe também a manipulação emocional, indignações coletivas que surgem rapidamente, ondas de entusiasmo que se espalham como incêndio, medos amplificados por repetição. Emoções são contagiosas. Quando você vê muitos ao seu redor reagindo de determinada forma, seu sistema nervoso tende a acompanhar. Isso não significa fraqueza, significa que você é humano. O problema é quando essa reação automática substitui a reflexão, quando sentir passa a ser suficiente para acreditar. A manipulação social naturalizada também atua na definição de identidade. Você não é apenas um indivíduo, é parte de grupos. Profissão, classe social, geração, posicionamentos públicos. Cada grupo possui códigos implícitos de comportamento. E para manter a pertença, você aprende esses códigos. Aprende o que elogiar, o que criticar, o que ignorar. Aos poucos, sua identidade se funde com a identidade coletiva. Discordar deixa de ser apenas uma divergência intelectual e passa a ser uma ameaça à própria sensação de pertencimento. O mais inquietante é que muitas vezes você participa ativamente desse processo. Você reforça padrões ao compartilhar conteúdos sem verificar. Você ri de piadas que reforçam estereótipos. Você silencia quando percebe injustiças, porque falar pode custar caro. A manipulação social não é um fenômeno externo e distante. Ela é mantida por milhões de microdecisões cotidianas, inclusive as suas.
Existe um conforto profundo em seguir o fluxo. Pensar exige energia, questionar exige coragem, analisar exige tempo, e o mundo moderno parece projetado para reduzir esses espaços de pausa. Informação constante, estímulos rápidos, opiniões prontas. Nesse cenário, aderir ao consenso é eficiente, economiza esforço mental, evita conflito, mantém relações estáveis, mas a eficiência externa pode esconder um empobrecimento interno. Porque cada vez que você aceita uma ideia apenas porque é dominante, algo em sua autonomia enfraquece. Cada vez que evita questionar para não se desgastar, reforça a própria dependência da validação coletiva, e essa dependência cria ansiedade. Você passa a precisar constantemente saber o que os outros pensam para saber o que pensar. Passa a medir suas reações pela régua social e, sem perceber, terceiriza o próprio julgamento. A manipulação social que parece natural não precisa ser mal intencionada. Muitas vezes ela é resultado de sistemas tentando se manter estáveis, mas estabilidade não é sinônimo de verdade, nem de justiça, nem de autenticidade. Um grupo pode estar profundamente convencido de algo equivocado. A história humana está repleta de consensos que, décadas depois, foram vistos como absurdos. O problema é que, enquanto o consenso domina, questioná-lo exige uma força psicológica rara. Talvez o ponto mais desconfortável dessa reflexão seja reconhecer o quanto você valoriza a aprovação, o quanto ajusta seu discurso dependendo de quem está ouvindo, o quanto teme ser rotulado, excluído ou mal interpretado. Esse medo é compreensível, mas quando ele se torna o principal critério das suas escolhas, você deixa de viver de forma consciente e passa a reagir de forma condicionada. Existe uma diferença entre adaptação saudável e submissão inconsciente. Adaptar-se é necessário para a convivência, mas quando a adaptação exige que você negue percepções claras, silencie questionamentos legítimos ou finja convicções que não possui, algo está errado, e esse algo raramente é percebido de imediato. Ele se manifesta como cansaço, como irritação difusa, como sensação de que sua vida está sempre alinhada externamente, mas desalinhada internamente. A saída não está em rejeitar tudo ou adotar uma postura de oposição constante. Isso seria apenas inverter a dependência. A verdadeira liberdade começa na consciência, em perceber quando uma ideia foi realmente examinada e quando foi apenas absorvida, em notar quando você está reagindo emocionalmente porque muitos estão reagindo, em permitir-se pausar antes de concordar automaticamente. Talvez você nunca elimine completamente a influência social. Ninguém vive isolado de contextos, mas pode reduzir a manipulação invisível ao cultivar reflexão deliberada, ao tolerar o desconforto de pensar diferente, ao aceitar que em alguns momentos ficará sozinho em uma opinião, e ao compreender que o silêncio coletivo nem sempre é sinal de verdade, mas de medo compartilhado. Se essa análise provocou alguma inquietude, observe-a com honestidade. Em quais áreas da sua vida você sente que está apenas acompanhando? Onde você reage antes de refletir? Onde o medo de destoar fala mais alto que sua própria percepção? Não é necessário responder em voz alta agora, mas talvez seja necessário começar a perguntar. E se essa conversa silenciosa fez sentido para você, deixe nos comentários a sua percepção sobre alguma situação em que percebeu ter sido levado pelo fluxo coletivo. Às vezes, reconhecer já é o primeiro passo para recuperar a autonomia. E se você valoriza reflexões que desafiam o óbvio e questionam o que parece natural, acompanhe o canal. Pensar pode ser desconfortável, mas é nesse desconforto que a manipulação perde força e a consciência começa a crescer.